Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e claro que a gente vai falar sobre o mercado pecuário. Ontem a Secex informou aí as exportações de carne bovina in natura e surpreenderam o mercado, isso porque a média diária ficou acima das 10 mil toneladas. A gente pode dizer que é um valor recorde, já que no mês aí de outubro fechou acima das 8 mil toneladas e foi um valor aí exportado, um volume exportado histórico para o mercado, e essa primeira semana veio muito forte. Para entender todo esse cenário, como que vai ficar aí a demanda externa, a demanda interna, como que estão os preços da arroba, já que a gente tem registrado altas consecutivas aí ao longo desse mês, a gente convidou o analista sênior da Datagro, o João Otávio Figueiredo, já está aqui com a gente por Skype. João, seja muito bem-vindo ao nosso site. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer falar com vocês aqui, comentar um pouquinho desse mercado, está bastante aquecido mesmo. Exatamente, tá muito aquecido e tem surpreendido, né? Aí o volume exportado só nos 4 primeiros dias úteis de novembro veio aí 42 mil toneladas. O que a gente pode atribuir isso? A demanda chinesa, aí mostrando aí que tá aquecida, ou então a gente viu aí que na semana passada a gente teve um dia menos, né? Foram 4 dias úteis, aí em função do feriado que a gente teve em novembro, do dia 2 de novembro. Você acha que esses volumes aí foi por conta de um dia menos represado e aí eles acabaram comprando nos outros? Como que você entende, como você analisa esses números? Obrigado, Andressa, também. É um pouco desse ajuste de calendário que tem que ser feito também, né? A gente vê que outubro aí tinha tudo para bater o recorde em valores absolutos para o mês, que foram atrás de 170 mil toneladas. A gente fechou outubro com 1,62, mas a média diária em outubro foi de 8,1 toneladas por dia. Então a gente vê que outubro teve um recorde em termos de exportações diária, mas agora em novembro, a primeira semana foi aí bem positiva para o mercado. A gente vê que foi, como você comentou, 42 mil toneladas, que corresponderam a 10,5 mil toneladas por dia sendo embarcadas de carne brasileira. Então, assim, a performance da exportação de carne bovina in natura esse ano está sendo, assim, patamares recorde mesmo. A gente tem tudo para quebrar o último mês, que foi de 1,5 no ano passado, 1,5 milhão de toneladas no ano de 2019, e deve caminhar nessa direção. Então, a gente está, assim, a gente teve ajuste de calendário que teve nesse começo de novembro, mas é realmente uma performance muito interessante da exportação brasileira. E quem está demandando essa carne nossa, Andressa? A gente vê que muito aí são aí China mais Hong Kong, que na verdade só muda a porta de entrada, né? A gente vê que a participação da China esse ano nas exportações, no share de exportações, é de 63,7% da carne bovina brasileira. E ano passado, nesse mesmo período, era de 42,66%. Então a gente vê que o incremento aí de volume, de faturamento também, é muito demanda dos chineses. Egito, Arábia Saudita, outros como Chile são players importantes, mas realmente é um domínio assim muito forte dos chineses no mercado brasileiro esse ano. João, até que ponto é benéfico o Brasil ficar tão dependente assim da demanda chinesa? Porque 63% do que exportamos vai para lá. Até que ponto, né, a gente aí vive todo uma incerteza por conta aí das eleições norte-americanas, de como vai ficar essa guerra comercial, de que impacto isso pode trazer para o agro brasileiro. Até que ponto isso o Brasil tem que depender tanto do mercado chinês e deixa qualquer coisa assim de investir nos outros? Eu sei que a ministra está fazendo um bom trabalho, abrindo novos mercados para o Brasil, mas não é importante ficar atento a essa questão da dependência chinesa? Assim, esse é realmente um ponto de atenção não só para a commodity de carne, mas também para outras, né? A soja, que paga 80%, outras commodities também, o açúcar esse ano tem uma performance muito interessante de compra dos chineses. Então, assim, essa é uma questão delicada mesmo, a gente não tem que estar atento de ter uma dependência muito grande de um só comprador como a China, mas não é só o Brasil, né? Muita gente no mundo, né? Muita demanda de exportação de commodities no mundo está vindo da Ásia, hoje está vindo do chinês. A gente tem que lembrar que a China hoje são quase 2 bilhões de habitantes, é quase 1/5 da população mundial, ainda está concentrado na China. Então, não só o Brasil, mas outros produtores também de commodities vão ter aí um pouco esse destino muito importante da China. É importante a gente não só ficar dependente deles, mas também procurar abrir outros mercados. A gente viu isso acontecer já esse ano também. A gente vê que a ministra Tereza Cristina está fazendo uma incursão muito forte, andou bastante pela Ásia e os países do mundo, e já teve alguns sintomas muito legais. A gente abriu novas 5 plantas de exportação na Tailândia, e estão sendo feitos acordos comerciais menores que a ministra tem conduzido, que são muito positivos. E isso é muito importante
para que as exportações de carne bovina brasileira sejam algo sustentável, para que o Brasil, de fato, se posicione como exportador líquido de carne, assim, não só dependa tanto do mercado interno também, que hoje a gente vê, historicamente, foi 75% do mercado interno e 25% a exportação. Esse ano o share de exportação começa a crescer e essa é uma tendência mesmo. A pecuária brasileira está mudando bastante, a gente produz um gado de muito mais qualidade hoje aqui no Brasil. Nos últimos 10 anos, muitas novas raças, tipos de animais. Os frigoríficos brasileiros também tiveram muito mais hoje certificações interessantes para que se possa acessar mercados lá fora. Então a gente vê que isso é um cenário sustentável. A gente tem sim a preocupação com a China ser o principal comprador, mas também não encara isso como um problema, porque os chineses realmente vão demandar muita commodity do mundo, não só do Brasil. A demanda é sempre soberana. E, João, outro assunto aí, detalhando aí sobre as exportações, foram os preços médios. A gente viu aí $4.000, aí $4.300 aí por tonelada. Isso é uma queda de 9,21% referente ao novembro do ano passado, que teve aí 4.800 dólares, né, por tonelada, mas a gente vê aí um crescimento frente ao preço médio que ficou em outubro. Então, a gente pode atribuir isso especialmente ao câmbio? Como que a gente analisa esse cenário? Sim, isso é interessante, começa a entrar a falar um pouquinho de preço de carne, né? Como é que está mudando esse cenário de preço. A gente vê que são dois fatores importantes. Um, que o câmbio teve uma leve desvalorização, esse é um fator aí que era muito construtivista para o mercado de carne. O preço da arroba está em alta, o preço da arroba segue firme, mas ele começa a se valorizar num patamar aí, caminhando para casa dos 290, a gente vê que a Praça Base São Paulo, hoje, segundo o balizador de PB datado, fechou ontem na média 288. Mas a gente vê que outras praças estão acompanhando o diferencial de base. A gente vê Minas Gerais caminhando nessa direção, Mato Grosso do Sul também. Então é uma falta de carne no Brasil como um todo. Mas à medida que o preço da arroba começa a valorizar bastante, 290, caminhar na direção até do 300, como alguns analistas já falam, e com o câmbio desvalorizado, que saiu de 5,7, veio para 5,2 essa semana, e agora nesse momento está em 5,35, é uma desvalorização, assim, não das maiores, mas já é considerável, é um fator que entra no radar. A gente vê que isso aí, a carne brasileira, o que isso denota? A gente começa a perder um pouco de competitividade lá fora. Ainda é bastante competitiva nesse patamar que a gente está em relação à carne americana, que é um dos nossos concorrentes diretos. Mas se a arroba continuar nessa toada de elevação, que deve continuar até o mês de dezembro, pelo menos com certeza, e o câmbio começar a desvalorizar um pouco mais, a gente vê que a nossa carne fica um pouco menos competitiva. E a nossa carne menos competitiva, a margem da indústria também diminui, porque ela começa a ter uma margem um pouco mais apertada. Então o apetite dela para fazer compras mais caras no campo também começa a ficar um pouco mais antenada. Então esse fator câmbio, que nesse momento do ano inteiro sempre foi um fator que ajudou muito a exportação de carne brasileira, ele teve um leve recuo, o câmbio parou de subir, isso é um fato. O câmbio ainda deve ficar bem volátil nesses próximos dias, porque eleição americana, o Biden foi eleito, vai ter algum tipo de Trump fazer algum movimento para tentar questionar um pouco essa eleição que a gente não imagina que aconteça. Mas enfim, o câmbio é uma das, vamos dizer assim, variáveis que os analistas não gostam muito, né? Porque ele é muito volátil e arisca. Mas um fato é, o câmbio que ajudou muito as nossas exportações teve um pequeno recuo esse mês. Então a gente começa a ter uma bandeira amarela aí para se a gente vai conseguir manter esse nível de competitividade da carne brasileira no que vem. O câmbio vai se manter nesse patamar de 5,7, 5,5, a gente ainda não sabe, ainda é cedo para falar. Mas é um ponto de atenção do pecuarista nesse momento, sim, o câmbio. Certo. Hoje a gente tem uma arroba em dólar a quanto? E isso teve modificação desde o início do ano para cá? Teve uma modificação forte. A gente olha aqui, se a gente pegar o arroba 288 com o câmbio de ontem, dá mais ou menos 53 dólares por arroba. Já é uma valorização bem interessante. Isso lá no auge da pandemia chegou a 42, 41. A gente vê que já foi já teve muito mais barato comprar nossos produtos, né? Por isso que muita gente nesse momento também, com a moeda brasileira que se depreciou bastante, teve muita gente vindo comprar no Brasil. Agora, essa janela de oportunidade de exportação, ela se mantém aberta, mas ela não está tão escancarada mais. Ela começa já a encontrar um ponto de equilíbrio, né? E os chineses, principalmente, são muito pragmáticos a preço. À medida que eles veem que a nossa carne está valorizando em dólares, eles começam também a procurar alternativas, mas o Brasil ainda com certeza vai ser um dos principais fornecedores de carne para os países asiáticos, como todos, não só a China, mas também Tailândia, entre outros. Certo. Você comentou aí sobre os preços aí, a preocupação do dólar, né? O valor do dólar.
Quanto que o dólar está pesando sobre a B3? Porque eu estou sentindo a B3 bem volátil esses dias. Ontem ela estava operando no negativo, hoje também abriu um pouco no negativo, ficou estável, agora tem alguns contratos que estão subindo. Sim, a gente vê que está subindo aqui um pouquinho, né? O primeiro contrato em novembro está 2,93, dezembro 2,91. Então você vê assim que o mercado financeiro ainda dá um sinal que ele está apostando que o preço da uva vai estar nesse patamar de 290 para novembro e dezembro. Isso é bem provável porque a oferta está muito curta, esse é o grande ponto. A escala média está muito baixa, está em torno de 4,75. O diferencial de base em todas as praças a gente vê elevação de preço. Então esses são assim o que de fato a gente está vendo no mercado. Aí a pecuária começa a ligar alguns pontos, como a gente falou. O preço de dólar está um pouco aí mexendo, pode ter um recuo, não tão substancial, mas vai ser um recuo que é importante. E todo mundo também preocupado com a demanda do mercado interno. A gente vê que o auxílio emergencial do governo Bolsonaro foi reduzido de 600 para 300 reais. Até o momento, o consumo no mercado interno não sentiu tanto ainda, mas o consumidor pode sentir. A gente sabe muito bem disso, todo mundo lembra como é que foi o novembro do ano passado, quando a arroba bateu 231, tinha sido recorde na época. O consumidor acabou migrando um pouco desse consumo para outras proteínas mais baratas, tais como proteína suína, proteína de frango e até ovos entram na conta também. Então a gente vê que hoje todo mundo está olhando aí dois pontos muito importantes. O primeiro é o câmbio e o segundo a demanda do mercado interno, que até então sustentou muito forte pelo auxílio emergencial, mas agora ele cai pela metade, até então resistiu, mas também tem outro ponto que pode amenizar, que é o pagamento da primeira parcela do 13º. Então a gente vê que esse ponto pode ainda ajudar da sustentação do preço da carne ainda. Mas a gente sabe que o consumidor tem um teto, né? Quando começa a ficar muito, muito caro o preço da carne, isso chega no varejo. E quando chega no varejo, o pessoal começa a migrar a comprar cortes menos nobres, entre outras coisas. Mas esses são os grandes pontos de atenção. A gente está olhando o câmbio e estamos olhando como é que vai ser o comportamento do mercado interno de demanda. João, você reportou aí sobre o auxílio emergencial, lembrando que o auxílio emergencial foi reduzido para R$300, né? E que o ano que vem não vamos ter o auxílio emergencial. Como que fica? O pecuarista tem que ter esse ponto de atenção, o pecuarista tem que se preocupar? E como que as indústrias começam a olhar esse movimento? Assim, o pecuarista está muito animado, todo mundo assim, foi um ano assim, incrível para a pecuária, foi um ano de valorização desde o começo do ano para cá. Se a gente pegar aqui o preço da arroba, ele começou em janeiro a R$200 a arroba, a gente está hoje 278, uma valorização de 43%. Então não dá para negar que foi um ano muito especial para a pecuária, um ano de ciclo pecuário, a gente vê que foi um ano muito interessante, mas ele começa a fazer conta, porque o preço da recompra também está muito alto. Como é que a reposição do gado hoje está sendo um desafio muito grande para o pecuarista. E outro ponto também que a gente tem que mapear, assim, como é que vai ser esse Brasil no ano que vem? A gente está pensando agora, esse patamar vai assim, como é que vai ser o Brasil sem esse auxílio emergencial? Esse nível de consumo de alimento vai se manter nesse patamar? Como é que vai chegar essa transmissão de preço para os alimentos do brasileiro? Então, esse pecuarista está muito animado, sim, mas ele começa a fazer conta para o ano que vem. E tem outro fator muito importante também que a gente tem que colocar na mesa, que são os preços de milho. A gente teve um leve recuo na B3 ontem, mas o milho indicado continua firme. Então, a gente fala que boa parte do milho do ano que vem já está arrediado e tal. Então, a gente vê que esses fatores são importantes. Por quê? Porque agora, com esse preço de milho, a gente vai ver o que a gente vai conseguir confinar de gado ano que vem. O confinamento já caiu um pouquinho esse ano. E com esse milho assim, um pouco com um preço mais elevado, que chegou a quase R$80 a saca em algumas praças, fica muito complicado para o pecuarista. Então ele está assim, muito contente com o resultado desse ano, mas também atento para o ano que vem. E a indústria, por sua vez, também está assim, muito atenta em relação a câmbio, se ela vai conseguir se manter competitiva no mercado internacional como ela foi esse ano. E ela está buscando abrir novos mercados, certificar novos frigoríficos. A gente vê que esse movimento assim, é um movimento que a gente vê que não volta para trás. Então é muito interessante. Mas são os grandes pontos de atenção: câmbio, demanda do mercado interno e preço de milho. Exatamente. E, João, a gente tem um outro cenário, é que o plantio da soja atrasou em função da falta de chuvas e o calendário do milho safrinha também acabou ficando comprometido em algumas regiões. Então, o pecuarista ele precisa correr atrás de se planejar para o próximo ano do confinamento. Isso vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio muito grande mesmo. O preço de grãos realmente estão muito elevados, a gente vê que está tendo bastante movimentos no mercado, a gente vê até onde vai chegar, mas a gente precisa mapear mesmo. Realmente foi um ano bastante seco no Brasil, está impactando não só a safra de soja, mas a de cana também, e outras culturas. E o que vai ser muito importante, o fator vai ser as chuvas de verão, né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento dessas chuvas, como é que vai ser a distribuição delas também, que é importante a gente ver isso também, quais os principais estados vão chover mais, mas realmente esses são os pontos de atenção que a gente vai poder ver o que vai acontecer no ano que vem. Exatamente. E, João,
faço a pergunta que todos querem saber. A arroba deve chegar aos R$300 aí? Isso é muito difícil falar, né? Assim, o que a gente pode dizer assim que hoje o cenário é muito construtivista e que o mercado de arroba do boi gordo está em alta. Isso assim, nem eu estou falando, isso são os que são reportados segundo o nosso levantamento de preço. A gente tem um time tratado em parceria com o GPB, junto com meus parceiros Roberto Zillo, Vitória Amoroso. A gente está monitorando esse mercado diariamente. Aí a gente vê que o mercado está subindo, os preços já estão em alta, já tem alguns meses consecutivos. Agora a grande pergunta é aonde vai chegar essa alta, né? Se ela para no 295, no 300, a gente vai poder sentir. Mas o fato é que a oferta de gado está muito restrita, os frigoríficos estão com dificuldade de comprar hoje, e todo mundo aí querendo ver também como é que vai ser o comportamento da demanda no mercado interno, com a redução do auxílio, como é que vai ser também a performance das exportações com uma eventual redução do câmbio. Então, assim, alguns fatores que não estavam na mesa, que eram sempre consultivistas, agora o pecuarista precisa estar um pouco atento. Então, assim, algumas bandeiras amarelas que não se via no horizonte, a gente começa a enxergar um pouco. Então, ele precisa estar atento, mas, assim, é uma coisa que nenhum analista, acho que hoje pode negar, a gente não vê no médio, curto prazo, até dezembro, esse preço está rolando para trás. Isso é muito improvável. Uhum. O jeito mesmo é aguardar para ver os próximos dias e se vai ter novas altas. O fato é que as indústrias estão disputando aí matéria-prima para preencher as escalas. É complicado. É complicado, tem um frigorífico, quem tem um pouquinho de gado mais especial, ele está segurando, está esperando. A gente tem notícias de alguns pecuaristas que estão aí com gado um pouco mais especial, como já sabe que a oferta está muito grande, os frigoríficos estão segurando um pouquinho essa semana, tanto que a gente teve menos negociações em alguns estados reportados, o pessoal está esperando chegar ao 300, né? Todo mundo esperando isso. Por quê? Porque ele também está vendo a recompra. Pessoal, se eu não vender a 300, nem repor meu gado vai ser muito complicado. Então o pecuarista está com essa caneta na mão, está fazendo conta, esperando isso chegar. Mas agora a gente vai ver qual vai ser o apetite da indústria e vamos ficar olhando aqui, der um olho no peixe, no mercado interno, um olho no gado, que é o mercado internacional, que a gente tem que acompanhar como vai se dar a performance das exportações nas próximas semanas. Verdade, só acompanhando mesmo. João, eu agradeço as suas informações aqui no nosso site, você é sempre muito bem-vindo para voltar outras vezes. Muito obrigado, Andressa. Prazer falar com vocês, estamos sempre à disposição, eu aqui, todo o time da Batata e GPB. Um grande abraço. Grande abraço. Você aí acompanhou a entrevista com o João Otávio Figueiredo, ele que é analista sênior da Datagro, e a gente vai passar lá na B3 para a gente ver como que os preços estão operando aí no mercado futuro nessa terça-feira. Olha lá, o novembro está precificado a R$ 293,80 por arroba, com uma alta de 0,44%. Já o dezembro está cotado a R$ 291,50 por arroba, com uma alta de 0,17%. O janeiro do ano que vem, ele opera a R$ 283 por arroba, mas com uma queda de 42%. Já o fevereiro está cotado a R$ 283,55 por arroba, com uma alta de 1,27%. Já ontem, o indicador boi gordo CPEA fechou a R$ 287,25 por arroba, com uma queda de 0,21%. Nessa entrevista, o João destacou aí que os preços da carne aí com a queda do dólar começam a ficar menos competitivos no mercado internacional e que as margens das indústrias também acabam recuando com relação a isso, mas que a gente vai precisar acompanhar, o pecuarista precisa ficar atento a esse cenário para ver como que vai ficar a situação. Hoje a gente fala, aí o João reportou que o balizador GPB da Datagro reporta aí um preço da arroba a R$ 288 aí no estado de São Paulo, mas que os negócios chegaram a 290, como a gente reportou ontem também aqui no Notícias Agrícolas. A gente precisa acompanhar como que a demanda no mercado interno vai seguir, já que o auxílio emergencial aí vai acabar nesse ano e como que o consumidor vai continuar aí consumindo a carne diante dos preços altos. É preciso acompanhar se vai ter a migração aí para as outras proteínas animais, já que a carne de frango e suína também estão valorizando. Então é um cenário para a gente acompanhar e você não pode deixar de ficar ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas.